Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Amém. Bom dia, amigos e amigas, caríssimos e caríssimas. Um pouco desanimado. A gente, quando vem para a rede social, a gente tem que vir com um pouco de disposição. E a gente hoje entra aqui por volta de 3h30 da manhã, aqui gravando com vocês, um pouco sem ânimo. Às vezes as coisas vão acontecendo e você vai deixando acontecer. E você vai levando, né? E sabe como é que é. Aí você acaba sendo tomado por algumas indagações. Também, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo e por aí fora vai. Mas toda vez que eu penso assim, hoje eu não vou gravar porque não tenho o que gravar, não tenho o que falar. Eu lembro da história de São João Evangelista com seus discípulos, quando ele dizia, já cumprimos essa parte, os discípulos diziam, vai e diga para todo mundo, amai-vos aos outros, assim como o Mestre vos ama. E aí, a comunidade apostólica, né, os discípulos de João, voltam, mas Senhor, dissemos isso antes. E aí o Senhor fala assim, João fala assim, estão vivendo como vocês pediram? Aí alguém diz assim, não. Então continue anunciando. Talvez a gente hoje, né, quando a gente olha para a semana que passou, um corre-corre danado, aproximando uma semana zero para a gente, estamos aí com algumas apostilas para estudar, estudando um bocado, lendo tudo, já coloquei tudo no tablet para poder levar no trem, na condução, e lendo, né, e precisamos ler, né, são quase 600 páginas de apostila que nós estamos lendo, examinando, estudando. E a gente vê lá que a coisa é cansativa, né? E às vezes as pessoas não entendem que a gente vai ter que ficar em silêncio durante essa semana. Então, durante essa semana, possivelmente nós tenhamos que parar com o nosso encontro matutino, porque vamos ter que dedicar aí pelo menos 1 hora do dia, né? Pelo menos eu penso isso. É meu método de estudo, 1 hora do dia para poder ler nossa apostila e preparar-se, né, para um concurso que vai ser semana que vem. A gente vai se escrevemos no concurso, gastamos um dinheiro, compramos a apostila. Resumindo, nos lascamos, então a gente tem que agora fazer valer o dinheiro que nós gastamos, né? E a gente entra na liturgia de hoje, Isaías 45, versículo 1, depois versículo 4 ao 6, também Salmo 95, entre parênteses 96, a segunda leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 5, B, e o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15 ao 21. Semana passada nós lemos Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, ou seja, é a continuação da semana passada, semana que vem, semana passada. A gente está ficando meio doido. Então na semana passada, a gente viu Jesus contando a história, né, dos operários, chamava o pessoal para almoçar, para jantar, e no final o pessoal não ia, e aí o Senhor falou que no final vai tirar tudo e deixar tudo, né, para o outro. Essa semana Jesus é questionado sobre a questão do direito, e aí vamos tentar entender isso. Jesus é colocado à prova, cada vez mais eles tentam, às vezes acontece muito disso nas nossas conversas aí entre grupos. As pessoas chegam e tentam combinar uma forma de nos pegar
em nossa conversa, né? De vez em quando eu, por exemplo, esses dias aí, um tempo atrás, conversando com uma pessoa num grupo de WhatsApp, e a pessoa falou que o Papa Francisco é comunista. Por isso não segue esse Papa. A pessoa nem católica não é. Então, se o Papa é comunista ou deixa de ser comunista, o problema do Papa. A Igreja Católica tem lá seus espinhos para poder cuidar. Mas a intenção não é que esse Papa é comunista, ele não segue o Evangelho. Beleza. Falei, então tá bom, então defina para mim o que é comunismo. Até agora a pessoa não me respondeu. Defina para mim qual é a ligação do Papa com o comunismo. Até agora a pessoa não me respondeu. Porque é muito fácil, às vezes, eu falo nós porque eu também faço isso, encontrarmos, às vezes, uma forma de culpar o outro. E dizer que o outro é isso, o outro é aquilo, que o outro é comunista, que o outro é direitista, que o outro é isso, o outro é aquilo. Certo tempo atrás, eu estava num encontro, e eu usei a camisa do Brasil, alguém falou assim, tira essa camisa do Brasil, essa camisa da seleção brasileira, essa camisa não traz boa lembrança. Eu falei, tudo bem, mas eu não vou deixar de usar a camisa do Brasil porque uns e outros sequestraram essa camisa. Como também, em algumas lives que você vê na minha cara, você sempre vai ver uma bandeira do Brasil, ou à minha direita, ou à minha esquerda. Sempre tem uma bandeira do Brasil, porque eu não vou deixar que sequestrem os símbolos nacionais por causa de uma ideologia que diz que não é ideologia. Então hoje, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 22, versículo 15 a 21, antes de sair para o trabalho, vamos nós aqui passando com vocês esse momento, e eu deixo de antemão o agradecimento a todos vocês que estão conosco, compartilhando, dando like. E aí, semana toda tivemos aí, né, alguns amigos que entraram para comentar, obrigado pelo comentário. Amigos comentam no particular, lá no nosso perfil, na rede social, o pessoal comenta conosco, fala, olha, aqui no WhatsApp, isso você falou não foi legal. Eu agradeço todos vocês que colaboram para que a gente possa, como eu costumo dizer, falar menos besteira aqui na rede social. Porque é muito fácil a gente apresentar críticas. É muito fácil a gente apresentar soluções para a vida dos outros. É muito fácil eu chegar aqui e dizer, faz isso, isso, isso. Você que está com crise no casamento, você que está com problema amoroso. É muito fácil eu trazer para vocês aqui uma solução para problemas que não são os meus. E aí os judeus trouxeram para Jesus um problema, né? Enviaram a Jesus os herodianos, enviaram com Jesus os religiosos, e sabemos que durante a semana inteira Jesus está fazendo duras críticas à religiosidade do verniz. A semana inteira Jesus está criticando essa espiritualidade que uns e outros têm de viver, né, o evangelho apenas do simbolismo. Jesus, a semana inteira, ele está trazendo para nós uma crítica à nossa espiritualidade vamos fazer assim porque está escrito. E a gente, outro dia eu escrevi sobre isso, né, e alguém botou lá, não escreva besteiras. Tá bom, não leia as besteiras que eu escrevo, tá resolvido o problema. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a ler. Se você lê, obrigado. E a gente entra nessa dilema. Quando estivemos no Brasil, no serviço, no regime militar, a gente vivia aí umas criadas, eu até escrevi sobre isso na minha tese, né, no meu TCC, eu falei sobre isso, uma espiritualidade do cordeiro, e essa espiritualidade do cordeiro envolve muito eu vou rezar pelo presidente, vou rezar pelo governador, vou rezar pelo prefeito, vou rezar pelo bispo, vou rezar pelo padre, vou rezar pelo diácono, vou rezar pelas autoridades constituídas, para que eles possam. Sim, é verdade. Temos obrigação e o direito de rezar pelo bem da pátria, de rezarmos pela essa mãe pátria, rezarmos pelas autoridades. E eu volto a falar do assunto de sexta-feira. Mas temos também a obrigação de, como profetas, não compartilharmos com a injustiça. Como anunciadores da graça do Deus de amor, devemos anunciar somente o amor, mas não o amor descompromissado com a vida. Hoje, pela primeira vez em 30 anos, tudo é a primeira vez em 30 anos, né? Eu estou vivendo, né?
Pela primeira vez em 30 anos eu não vou participar do DNJ. Até ano passado eu consegui participar. No 2020 eu consegui participar também. Mas nesse ano eu não estou conseguindo participar porque simplesmente eu estou de serviço. Graças a Deus eu estou de serviço. Graças a Deus eu estou trabalhando. Antes que alguém diga que eu estou criticando meu trabalho. Outro dia alguém me mandou, você fica falando que está trabalhando. Poxa, que sacanagem, eu não estou trabalhando. Eu falei, tá, desculpe. Então, louvo a Deus pela graça do meu trabalho. E é com esse trabalho que eu estou conseguindo manter um pouco daquilo que eu tenho. A gente olha para essa mensagem, né? E olhando para o DNJ hoje, quando os jovens vão celebrar o seu Dia Nacional aqui na Diocese de Nova Iguaçu, também olhando para o DNJ e meditando já no sentido pleno de ser jovem num país lascado. Até comecei esse nosso encontro com um rap, né? Uma denúncia, o rap falando dos ricos, está aí no início do nosso vídeo, questão de colocar, até por questões de valorizar, né, a canção, a música, o ritmo. Eu vejo uma música, um ritmo tão, vamos dizer assim, só foi preconceito, os ritmos de funk, o rap, embora eu não goste muito, mas eu procuro sempre dinamizar isso. E aí iniciamos esse nosso debate. Botar Jesus à prova. Eu falei semana passada sobre colocar Deus à prova. Pedir que Deus nos dê uma resposta para aquilo que cabe a cada uma resolver. Pedir que Deus dê uma solução para aquilo que é nossa obrigação, para aquilo que é nosso direito, responder literalmente. Então a liturgia desse domingo, 29º domingo tempo comum, também dia da missão, celebramos aí os missionários e missionárias, aqueles e aquelas que estão anunciando o reino. Essa liturgia nos convida a olharmos sobre a nossa realidade, sobre nossa relação. Cristãos que têm gasto de energia, cristãos que trabalham dentro da justiça, onde eu cumpro a lei, pela forma de cumprir a lei. Cristãos que tomam posições que não são posições de cristãos. Cristãos que até defendem o aborto. Quando eu falo que eu não defendo o aborto, mas coloco certas posições, outro dia até fiz um vídeo sobre isso, alguém me chamou de abortista. Cristãos que pagam propina na blitz para o policial não levar o carro, não é isso? O Evangelho nos ensina que o homem tem que deixar cumprir todas as suas obrigações. A comunidade que nós estamos vivendo não é uma comunidade apenas fechada, e aí o Papa Francisco entra muito sabiamente, não fechada apenas em 4 paredes, mas devemos viver e trazer esta igreja, trazer essa realidade apostólica para o mundo, para a realidade do mundo. Ser a igreja que o mundo precisa. Vamos falar do período sinodal. Alguém fala, o sínodo é um lugar de filtrados. E pior, quem está falando isso são pessoas que não são católicos. São pessoas que não são ligadas à igreja católica. São pessoas envolvidas em outros projetos. A pertença a Deus, a pertença a Jesus Cristo, envolve viver a realidade. A entrega total na mão de Deus. Jesus falava ontem, para não ter medo. Ontem ele falava para a gente, em Lucas 12, versículo 1, versículo 8 ao 12, falava sobre deixar o Espírito Santo agir. Ele falou isso ontem, hoje ele é colocado na linha de tiro aí para ser questionado. Deus é soberano. Deus é o dono de tudo, até de César. O cristão é livre para obedecer a Deus. O cristão é livre para seguir Jesus Cristo. Mas ele não é livre dentro da regra do Estado. Vamos daqui para o Rio de Janeiro, pelas estradas da vida. Existe ali uma normativa, mão e contramão. Você não pode reinventar da sua cabeça um jeito de mudar de caminho. A gente, quando olha para a igreja como instituição, quando ela coloca
a sua posição contra o uso da camisinha, quanto ao uso dos métodos antinaturais para evitar, né, a gravidez indesejada, alguém diz que a igreja está ultrapassada, alguém diz que a igreja não tem que se meter nisso. A igreja está falando para... A igreja está dizendo que é preciso compromisso com a nossa sexualidade, mas as pessoas entendem tudo errado. O evangelho de hoje é oportuno para a gente botar duas questões, aquilo que o site da CNBB colocou para a gente. A questão do Estado laico e a questão da laicidade. O Estado laico é um Estado que respeita todas as religiões. O laicismo é, às vezes, uma forma de entrar em conflito com todas as religiões. Somos chamados a entender o seguinte: acontece tanto de um lado como de outro extremos. Nós somos chamados a colocar a nossa vida, a nossa história, dentro de um contexto para entender cada um no seu espaço, cada um na sua gaveta. A minha espiritualidade, ela tem que me fazer ser um cidadão melhor. Por isso a pergunta feita a Jesus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus é uma resposta dizendo que nós cristãos estamos sobre a norma do Estado. Mas o Estado não pode roubar o direito de Deus. Por isso, é preciso sabermos que dar a César o que é de César, mas não podemos deixar de dar a Deus o que é de Deus. E dar a Deus o que é de Deus envolve, primeiro, a gente ter consciência da nossa participação, a nossa coparticipação na realidade do mundo. Estamos se aproximando aí para celebrar o Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco nos convida e somos convidados a olhar a realidade da pobreza em nosso meio. Ser religioso não me isenta de estar fora do mundo. Ser religioso não me isenta de estar fora da realidade, aonde temos a obrigação e o direito de entregar a Deus aquilo tudo que somos. A gente, quando vê a ilustração dos vinhateiros homicidas lá em Mateus 21, versículo 33 a 46, depois a festa do banquete, domingo passado, Mateus 22, 1 a 14. Essas duas historietas, elas deu motivação para esta pergunta. E você vê aí uma coligação, poder religioso e poder civil, para poder pegar Jesus. Para poder pegar Jesus na curva. Você vê claramente, às vezes, aqui Jesus está denunciando também as parcerias. Lembramos do governo passado, quando tínhamos lá os pastores do MEC. Jesus fala assim: dá a minha imagem, é de César, então é dar a César o que é de César. Mas dar a César o que é de César nos obriga a dar a Deus o que é de Deus. Essa parceria religiosa e civil, e o poder civil, que matou Jesus. Jesus, ele não falou, não paga o imposto. Se ele dissesse, tem que pagar o imposto, os judeus iam dizer, tá vendo? Ele é a favor de César. E se ele diz, não paga o imposto, iam dizer, ele é contra César, é contra o Estado. E quando ele diz, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, olha, cada um no seu quadrado, cada um na sua parte. A armadilha colocada para Jesus ainda é colocada para a gente. Quando a gente vai vendo aí alguns padres, alguns pastores, alguns ministros consagrados que fazem parcerias com prefeituras, que faz acordo com o deputado, que agradece o deputado no altar porque ele ajudou nisso, naquilo.
E nós devemos reconhecer que o Evangelho de hoje nos convida a examinar até que ponto estamos entregando a Deus o que de fato é de Deus. Até que ponto estamos entregando a César o que é de fato de César. Atualmente tem um grupo aí dizendo que ele não é meu presidente. Eu não reconheço ele como meu presidente. Mas é o pessoal que vai para o culto no domingo rezar e dizer que Deus é maravilhoso. Esse evangelho, Mateus 22, 15 ao 21, eu lembro dele lá no ano de 95, estou ficando velho, quando na missa uma pessoa leu e falou: nada nos isenta de dar a Deus o que é de Deus. Nós devemos reconhecer que Deus, ele se faz presente em nossa caminhada. Ele está conosco. E nós devemos revelar, a exemplo lá do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, quando Deus fala: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Temos por obrigação e por direito vivermos plenamente esse dinamismo. Portanto, o homem pertence a Deus. O homem é um ser do próprio Deus. Jesus não veio simplesmente para dizer faça ou não faça. Ele veio para propor. Ele veio propor e você aceita ou não. Jesus, ele consegue deixar os cidadãos lá meio sem graça porque ele não se opõe, mas também não fica isento. Talvez o grande problema seja esse. A gente quer ficar isento. A gente não quer opinar. E aí que nós falamos na sexta-feira que falta profecia. Por isso precisamos de profetas, para que possam opinar, para que possam questionar, mas sem impor, dando uma resposta para aquilo tudo que nós temos e nós somos. E eu vou parar por aqui, porque nosso horário está estourado, eu tenho que trabalhar, são 4 horas da madruga, né? Nós somos imagem de Deus, criados para adorá-lo, para amá-lo, mas também para levá-lo e representá-lo para todos que nós conhecemos. Bom, fico por aqui, peço a você que coloque seu like, seu comentário, nos ajude a divulgando esse vídeo, se você gostou. Se não gostou, também tudo bem, dê o seu like, se não gostou, dá o dislike, isso também vale. Comente, deixa aí sua digital com a gente aí para a gente poder se animar e continuar produzindo. Para nós cristãos é fundamental reconhecer em primeiro lugar o Deus da vida. Então, hoje é dia de missa, dia de culto, não deixe de participar do culto, da missa, da celebração. Eu vou estar trabalhando, mas na comunhão com vocês, saindo daqui a pouco, 4h20, vamos nós em direção ao trabalho, louvando a Deus pelo nosso trabalho. E pedindo a Deus que nos abençoe, para que possamos ser fiéis ao amor dele. Lembrando a todos que durante a semana nós vamos dar uma diminuída em nossos encontros, aqui via YouTube, também via WhatsApp. Então você que está do outro lado, você vai perguntar por quê? Porque eu vou me dedicar um pouco, pelo menos 1 hora no meu dia, ao estudo. Preciso estudar e a prova é domingo que vem. Domingo que vem, por volta de 15 horas e 30 minutos, estarei, se Deus quiser, construindo uma história diferente, construindo um futuro diferente para a minha pessoa, com a oração de vocês, com a prece de cada um e de cada uma, com o vosso apoio, vossa torcida também. Quem é cristão, ore, reze. Quem não é cristão, faça pensamento positivo. Quem é ateu, torça. O importante é participar. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos nós ser fiéis ao Deus da vida, ao Deus do amor, lembrando sempre assim: dar a César o que é de César, não nos isenta de dar a Deus o que é de Deus. Bom dia, feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato.